Gente, está na hora do debate CNN. O Ibovespa operava com forte queda e o dólar subia nessa quinta-feira, com o mercado reagindo a um discurso feito na véspera pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e ao anúncio da minuta da chamada PEC do estouro. Afinal, qual deve ser o impacto causado por essa proposta de emenda parlamentar, caso ela realmente seja aprovada no Congresso? Esse é o tema do debate que começa agora aqui na CNN e para isso a gente convidou o deputado federal Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, e o deputado federal Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro. Antes de mais nada, uma boa tarde, muito bem-vindos, obrigada por toparem conversar com a gente. Passo para vocês as nossas regras. Temos por premissa sempre o equilíbrio de fala dos nossos convidados, então cada um de vocês vai ter 2 minutos para cada resposta. E para que eu não seja indelicada e interrompa os senhores, nós temos uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem aparece na tela, combinado? Primeira pergunta, então, qual deve ser o impacto causado por essa PEC do estouro? Podemos começar com o deputado Henrique Fontana. Olha, Muriel, primeiro te cumprimentar todos os internautas, telespectadores da CNN, cumprimentar o meu amigo Altineu, que está me dando aí a honra da troca de ideias neste momento. Muriel, se tu me permite, eu quero dar um nome melhor para esta PEC, né? Esta PEC é a PEC da consolidação de um Bolsa Família robusto, como o Brasil precisa, e é uma PEC também da volta da valorização do salário mínimo, que vai abrir caminhos para que a economia brasileira retome um ciclo de crescimento e geração de empregos. Evidente que a responsabilidade fiscal é algo muito importante para qualquer governo. E os nossos governos, muito especialmente os 8 anos de governo do presidente Lula, mostraram a forma como nós lidamos e a importância que nós damos para a busca do equilíbrio fiscal. Tanto é que eu até estava revisando alguns dados antes desse nosso debate. Durante todos os anos de governo do presidente Lula, o Brasil fez superávit fiscal. Foram consecutivamente superávites desde 2003 até 2013 no país. E nós, quando governamos, progressivamente baixamos a dívida líquida do país sobre o PIB. Quando iniciamos o governo, ela era em torno de 60% sobre o PIB e progressivamente, com as medidas de crescimento econômico, de maior saúde financeira da nossa economia, com um ciclo virtuoso, né, de crescimento, geração de empregos, com isso a arrecadação melhor, mais investimentos públicos e privados, nós baixamos para 37% a dívida líquida sobre o PIB. E é isso que nós trataremos de fazer de novo. Vou ter que te interromper, deputado, porque agora eu preciso fazer agora a mesma pergunta para o deputado Altineu Cortes. Qual que deve ser o impacto causado por essa PEC? Olha, boa tarde a todos da CNN, ao público que nos assiste nesse momento, ao deputado Fontana, que eu tenho um profundo respeito, mesmo divergindo das suas opiniões. Dizer que o que está se apresentando é muito preocupante. Em primeiro lugar, o Brasil precisa de estabilidade e de segurança. A gente entende que houve uma eleição presidencial, a vitória do ex-presidente Lula como presidente, mas o que os próprios deputados do PT e o próprio deputado Fontana defendiam há 3 meses atrás, há 4 meses atrás aproximadamente, quando foi aprovado o auxílio de R$600, não é isso que eles falam agora. Eles mudaram de opinião e a gente fica muito preocupado com isso. Os investidores no Brasil, hoje e essa semana, após a eleição do presidente Lula, passam por uma tensão máxima. Nós temos quase 1 trilhão de investimentos contratados. O que vai acontecer com o Brasil? As pessoas vão tirar o pé do acelerador e as pessoas preparadas para investir no Brasil. Hoje o dólar passou de 5,50, a Bolsa caiu. A gente tem aí uma tragédia anunciada, porque não é o estouro do teto, é a explosão do teto. E os próprios deputados do PT, quando nós aprovamos o Auxílio Brasil de R$600, eles criticavam
qualquer coisa que pudesse vir a estourar o teto. Nesse momento é uma explosão do teto. Isso não é possível. A gente não quer fazer as coisas assodadamente. A gente quer o bem do Brasil. A gente aprova, sim, e apoia o Auxílio Brasil de R$600, o reajuste do mínimo, mas achando isso no orçamento e não apresentando uma PEC para que possa ter aí um benefício pós-eleição para o ex-presidente Lula, deputado, que não é o caso. Preciso fazer agora a próxima pergunta para o senhor mesmo. Eu que faço a segunda pergunta para o deputado Altineu Cortes, porque no dia seguinte à entrega dessa proposta de emenda à Constituição, dessa minuta, pela equipe de transição ao Congresso, Lula afirmou o seguinte, abre aspas, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social e você não tira um centavo do sistema financeiro. Se eu falar isso, vai cair a bolsa, o dólar vai aumentar, paciência. O dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia, foi o que disse o presidente eleito. Qual que é a sua avaliação sobre essa declaração? Olha, eu acho que a declaração do presidente Lula, eu entendo e até posso acreditar na boa intenção quando ele fala alguma coisa, porque eu não posso achar que ele está enganando o Brasil. Ele foi eleito presidente da República. Agora, nós precisamos ter coerência com o que vinha acontecendo. O discurso do PT e as atitudes do PT, quando nós aprovamos o Auxílio Brasil de R$600, era preocupação com o teto de gastos. Aliás, eu tenho, e pedi até para fazer esse levantamento, vou apresentar aos deputados semana que vem, nos nossos debates na Câmara dos Deputados, as frases dos deputados do PT. Como que muda de opinião por uma vitória do presidente Lula? A gente precisa, primeiro, respeitar o Congresso que foi eleito. A gente precisa fazer as coisas com calma. O Brasil precisa de estabilidade. Eu fico imaginando as pessoas que estão na equipe econômica do presidente Lula, como, por exemplo, o Pércio Arida, né, que foi lá atrás do Plano Real, o que ele tem a dizer sobre a explosão dessa proposta de teto de gastos agora? Então, vamos fazer as coisas com calma, vamos conseguir achar uma brecha para a gente levar o Auxílio Brasil, continuar a R$600, fazer esse reajuste do salário mínimo, mas sem assodamento, inclusive respeitando o Congresso que foi eleito. As outras medidas propostas pelo presidente Lula podem ser discutidas pelo novo Congresso que foi eleito. Eu acho que isso é muito importante. A gente vive um momento de extrema tensão mundial. O Brasil não pode passar de um porto seguro como estava agora, sendo falado no mundo inteiro como uma economia estável, uma das melhores reações após a pandemia da economia mundial estava acontecendo no Brasil, para uma instabilidade, uma insegurança, uma explosão no gasto público. Deputado Henrique Fontana, agora eu te pergunto a mesma coisa. No dia seguinte, então, a entrega dessa minuta da PEC pela equipe de transição ao Congresso, o presidente eleito Lula afirmou o seguinte, abre aspas, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social e você não tira um centavo do sistema financeiro. Se eu falar isso, vai cair a bolsa, o dólar vai aumentar, paciência. O dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia, fecha aspas. Qual que é a sua avaliação sobre essa declaração, deputado? Olha, Muriel, primeiro, com a tua permissão, eu quero fazer uma avaliação sobre essa frase interessante que meu colega Altineu colocou há pouco, que o Brasil seria hoje um porto seguro para investimentos. Não é o que a gente percebe quando abre as contas do Brasil e vê que os investimentos diretos que o país está recebendo são cada vez menores, e é bastante simples compreender isso, né? Com o grau de irracionalidade que o atual presidente, que felizmente está concluindo o seu governo, o grau de irracionalidade com o qual ele dirige o país, isto tornou o Brasil um dos países mais inseguros para investimentos do mundo. E ele completou esta péssima gestão econômica com, aí sim, uma explosão de gastos pré-eleitorais. Nós votamos a favor do auxílio emergencial, a bancada do PT, eu votei a favor, porque, evidentemente, sempre é preciso ter uma política social deste tipo quando o empobrecimento da população cresce brutalmente. O Brasil havia saído do mapa da fome quando Lula foi presidente,
E com Bolsonaro na presidência, 33 milhões de brasileiros voltaram a passar fome. Esta explosão de gastos pré-eleitoral, Muriel, que chegou a um número que deve girar em torno de 250 bilhões de reais, ela vai exigir de nós muita capacidade para reequilibrar as contas públicas e reequilibrar socialmente o país. E nós faremos isso. O Brasil e os investidores podem estar seguros de que, passo a passo, nós vamos, em primeiro lugar, consolidar este programa de Bolsa Família, inclusive agregando os R$150 para as crianças da família, além dos R$600 fixo, e vamos retomar a política de valorização do salário mínimo. E é verdade, como diz o presidente Lula, que existem interesses diferenciados, Muriel, num mercado, a parte que opera com mecanismos mais especulativos e a parte que opera num setor mais produtivo. Vamos agora à terceira rodada com o senhor mesmo. Inicia a rodada com o deputado Henrique Fontana. Em entrevista à CNN, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele defendeu podar gastos mal alocados para compensar o aumento de despesas necessárias, oriundos de um péssimo orçamento, foi assim que ele chamou. Na sua avaliação, deputado, quais gastos o governo Lula deve reduzir a partir de 1º de janeiro? Quando houver um gasto mal alocado, nós, evidentemente, vamos procurar redirecionar este gasto. Mas o Brasil que nós estamos recebendo, que eu insisto, é um Brasil muito quebrado, deputado Altinel. Ele é um Brasil onde, por exemplo, as universidades não têm recursos para chegar até o final do ano. O programa Farmácia Popular teve cortado boa parte dos seus recursos. Então, não é só o Bolsa Família e outros programas que foram cortados. Em praticamente todos os ministérios foram feitos, na área de ciência e tecnologia, seria outra área que eu poderia citar, foram feitos cortes absurdos no orçamento para concentrar neste pacote do orçamento secreto, que era a grande prioridade do governo Bolsonaro, misturado com aquela gastança pré-eleitoral. Tudo isto, Muriel e telespectadores da CNN, nós vamos colocar em ordem passo a passo, mas sempre incluindo aqueles que estão sofrendo o maior impacto da exclusão social, seja pela fome, seja pelo desemprego, garantindo, sim, uma prioridade para a recuperação de empregos, para a recuperação dos menores salários e para combater a fome como a grande prioridade do governo. Tudo isso não é incompatível com a busca de responsabilidade social e fiscal que nós sempre faremos ao longo destes próximos anos de governo. Agora, lógico, não se reestrutura as finanças de um país que foram extremamente desestruturadas ao longo dos últimos 4 anos pelo governo Bolsonaro, do dia para a noite. Por isso que eu também aqui, numa certa brincadeira, faço um apelo para esses setores aí mais nervosos do mercado, que eles tenham um pouco mais de calma com o início do governo, que tudo andará como andou na outra vez que o presidente Lula foi presidente. Para o deputado Altinel Cortes, em entrevista à CNN, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele defendeu podar os gastos mal alocados para compensar o aumento de despesas necessárias, oriundos do que chamou de um péssimo orçamento. Na sua avaliação, quais gastos o governo Lula deve reduzir a partir do dia 1º de janeiro? Olha, o ministro Meirelles foi ministro do ex-presidente, do presidente eleito Lula. Então, o presidente Lula deveria ouvir o seu ex-ministro, a opinião do seu ex-ministro. Eu acho que dentro do orçamento da União, pode-se sim a gente melhorar o orçamento, a gente discutir o orçamento, mas respeitar aquilo que o PT vinha defendendo até agora, há poucos meses atrás, quando a gente aprovou o Auxílio Brasil de R$600. Diferente do que o meu colega Fontana colocou aqui, nós temos hoje as estatais dando lucro. Eu quero virar essa página de discussão política dos números da economia, porque o presidente Lula ganhou as eleições, ele é o presidente da República eleito. Nós estamos aqui para ajudar o Brasil, mas a gente não pode concordar em que o PT mude as suas opiniões por causa do resultado da eleição. Os gastos públicos têm que ser respeitados. O Brasil não vai conseguir gerar emprego. Nós temos o menor
a menor taxa de desemprego dos últimos anos. É verdade que quando o presidente Lula foi presidente lá atrás, ele teve um bom momento no governo naquela época, porque a economia mundial funcionava a todo vapor. Depois, quando a Dilma entregou a presidência da República, entregou com desemprego quase 16%. Nós temos desemprego hoje de 8%. O Brasil tem números bons na economia, estatais gerando lucro, né? Uma série de empregos no Brasil foram cortados, de cargos comissionados foram cortados pelo presidente Bolsonaro, com responsabilidade fiscal. Óbvio que o presidente Bolsonaro pode ter cometido seus equívocos, mas ele teve 58 milhões de votos e o Lula 60 milhões de votos. O que a gente quer é responsabilidade fiscal, é achar no orçamento, passar o Auxílio Brasil na continuidade para R$600. Deputado Altineu Cortes, desculpe pela interrupção, preciso interromper. Desculpe. O senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Eu quero dar os parabéns à CNN por esse debate, cumprimentar o deputado Fontana, que eu tenho grande respeito, e a gente vai ter, obviamente, uma relação com o PT respeitosa e sempre que for divergente, com muito respeito acima de tudo. Mas dizer a vocês que o PL defende a responsabilidade fiscal, defende que a gente possa achar no orçamento a continuidade do Auxílio Brasil de R$600 e o reajuste do salário mínimo, sem explosão de teto de gasto, com o pé no chão, para que o Brasil possa continuar gerando emprego e tenha segurança para o investidor e que as coisas continuem rodando bem no Brasil, com segurança para as pessoas. Tem mais um tempinho ainda, mas agora eu passo para o deputado Henrique Fontana. O senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Muriel, também quero te cumprimentar o meu colega Altineu Cortes, cumprimentar todos os internautas e telespectadores que estão conosco na CNN. E reafirmar para vocês isto: a nossa política será uma política dentro de um absoluto equilíbrio de buscar crescimento econômico, com responsabilidade fiscal e com muita responsabilidade social. Garantir o combate firme à fome, que garanta alimentação digna para 33 milhões de brasileiros que voltaram a passar fome durante o governo Bolsonaro, é a nossa prioridade 1. Voltar a valorizar o salário mínimo como alavanca para gerar empregos no país, melhorando o mercado interno, melhorando o poder de compra da nossa população, é outra grande prioridade nossa. E nós vamos repetir uma política econômica muito semelhante àquela que foi vitoriosa quando o Lula foi presidente, deputado, baixando o endividamento brasileiro e melhorando o país socialmente. Deputado, muito obrigada. Desculpe pela interrupção novamente. Nós conversamos aqui, então, com os deputados federais Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, e o deputado federal Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro. Muito obrigada e, novamente, peço desculpas pelas interrupções. Uma boa tarde para os senhores.